Tem mais coisas, só que a gente não tem muito tempo para... porque fugiria o nosso foco do tarô do Reiki. E ficou na minha cabeça aquela história de profeta. Eu falei, mas como? Era um profeta, mas como? O profeta, ele vê no futuro. E aí veio para mim, novamente, nos sonhos, de que Mikao Sui estudava ciências divinatórias. Tá? E que eu tinha que prestar mais atenção nos documentos originais. Aí, na contracapa do livro, vocês vão ver a pedra. Quem foi ao Japão conhece, tá? É o Memorial de Mikao Sui. É uma pedra que tem 2,5 metros de altura por 1,20 de largura. É um mono é 1, lito é pedra, onde está talhada toda a história do Reiki. Nós só temos 3 documentos oficiais. O documento que o Sensei Aoki me deu, o manual. Essa pedra que está talhada, que foi escrita pelo almirante Ushida, que foi o segundo presidente da Gakkai, da organização criada por Uzui. E temos um documento, que foi a semente do meu livro recente, As Respostas do Uzui Reiki Ryoho Gakkai, que é um manual de 1974, Reiki Ryoho Reikei. Desculpa, Shiori. É um outro documento, um livro que, inclusive, eu escrevi no Caminho de Santiago. E aí, na tradução, que também foi feita a meu pedido, eu que paguei a tradução, está escrito nessa pedra, escrito pelo sucessor de Mikao Sui. E Mikao Sui está atrás do livro, está a capa do livro, é na contracapa. Que Mikao Sui detinha uma vasta gama de conhecimentos. Ele era muito estudioso, desde história, ciência médica. Ele não era médico. Tem gente que... Doutor Uzui, ele estudava anatomia, mas ele não era médico. Cristianismo, falaram que ele tinha sido padre, mas ele não foi. Ele estudou cristianismo. Budismo, ele não era budista, ele era shintoísta. O pessoal que foi no Japão comigo, nós conhecemos o templo, tá? Em Tanyai Village, onde ele nasceu, um tori, tem até uma foto aqui, nesse livro. Esse tori aqui está escrito Mikao Sui. Isso aqui é na cidadezinha que ele nasceu, um tori shintoísta. Ele era shintoísta, mas ele conhecia muito a versão zen budista. Psicologia, a Patrícia deve estar me ouvindo aí, ela é psicóloga, né? Ele gostava de estudar psicologia. Agora, olha que interessante. Até o mágico reino das fadas. Entra o xamanismo. Por isso que nós fomos 12 vezes ao Peru estudar xamanismo. Algumas pessoas que estão aqui foram ao Peru comigo. Aí eu coloquei em negrito. Ciências divinatórias. Não é esoterismo, não é misticismo, tá? Não é reza brava. Ciências divinatórias. Adivinhação. E eu já tinha lido isso, só que a gente lê e não memoriza, a gente passa batido, a gente não salva. Muitas vezes a gente lê textos importantes sem prestar atenção. E fisiognomonia, que era estudar as feições. E aí, quando eu vi isso, eu sempre me relacionei assim com algumas pessoas que despontaram em Portugal, Espanha, América do Norte, outros países. E aí eu escrevi para algumas pessoas, estrelas do Reiki, escritores, falando como Mikao Sui trabalhava com ciências divinatórias. Não, ele não ia trabalhar com essas bobagens. Ah, não trabalhava? Não. Aí eu ficava calado, né? Que o Einstein tem uma outra dele que ele fala assim, eu concordo com as pessoas, porque discordar faz com que elas continuem falando. Essa citação, ela me ajuda muito. Eu concordo com todo mundo aí. Não com tudo, né? Mas quando eu percebo que se eu discordar, a pessoa vai continuar falando, aí eu falo, você tem toda a razão. Acabou a conversa. E o Einstein fazia isso. Eu concordo com as pessoas. E aí eu perguntei para um monte de gente. Como Mikao Sui trabalhava com ciências? Não, ele não trabalhava com isso, não. Isso não tem nada a ver com Reiki. As pessoas me davam esse... Só que eu sabia que ele trabalhava porque estava lá na pedra. E se não fosse importante, não estaria lá na pedra.
se Michał Sui não tivesse incorporado as ciências divinatórias. E Michał Sui criou um calendário para a gente. E eu sou muito ligado hoje à ciência. Eu falei para vocês, a física quântica, as coisas que Einstein nos deixou. Quando eu conheci Rita, ela já trabalhava com tarô, né? Então, eu fiz um esquema. Acabei de fazer esse esquema para vocês. Essa é uma linha imaginária que divide a terceira dimensão da quarta dimensão. Albert Einstein comprovou cientificamente a existência de uma quarta dimensão onde não há passado, nem presente, nem futuro, nem distância, que ele denominou continuum tempo-distância. Tá? Tempo-espaço. Continuum tempo-espaço. Jesus falava assim, existem várias moradas na casa do Pai. É como se fosse um prédio só, o universo. Só eu estou num prédio aqui no 6º andar, com diferentes andares. Você pode estar no 3º andar, no 4º andar. São as diferentes dimensões. E Jesus falava delas. E o Einstein provou. Nessa quarta dimensão já não há tempo nem espaço. Na terceira há. E aqui tem uma pessoa que pode ser o Johnny, pode ser a Ana Lúcia, que está falando que gostou da história do 125. A Juliana, pode ser qualquer pessoa. No ano de 1977, eu me preparei para o cursinho. Eu estava na dúvida entre cursar engenharia agronômica, sempre gostei da natureza, ou medicina. Tá? Mas aqui eu coloquei direito, uma pessoa estudar direito, ser advogado, ou estudar medicina. Então, nós temos uma coisa, são leis universais, chamada livre-arbítrio. Deus não me obrigou a ser um engenheiro agrônomo. Eu fui piloto de aviões também, piloto de aeronaves. Deus não falou, você é obrigado a ser engenheiro agrônomo. Ou você é obrigado a ser médico. Juliana estudou educação física. Deus não obrigou ela a estudar educação. Ela começou a estudar direito, pelo livre-arbítrio dela, ela largou a faculdade, foi estudar educação física. Hoje ela é professora de yoga. Então, essa pessoa, se estudasse direito, 8 anos depois, 6, 5, com mestrado, ela ia ser advogada e ia trabalhar no fórum. Se ela fosse médica, ela ia trabalhar no hospital. Ia ser uma vida diferente. Aí, o dia da decisão, que a pessoa tem que se inscrever no vestibular, eu chamei de T1, tempo 1, que é o dia da decisão. E as pessoas têm muitas dúvidas. Por isso que o Dr. Edward Ball, médico inglês, infectologista que desenvolveu a terapia de flores, ele tem 2 florais dos 38 que ele deixou só para dúvidas. Pessoas que têm muita... Eu faço isso ou faço aquilo? Caso com esse ou caso com aquele? Faço essa faculdade ou aquela outra? Vou morar em Copacabana ou em Ipanema? As pessoas têm dúvidas. Quando eu morei no Rio, eu morei em Copacabana, mas Deus não me obrigou a morar em Copacabana. Eu podia ter morado na Ilha do Governador, onde eu cresci. Só que 10 anos depois, eu chamo de T2, a minha vida vai ser diferente. Só que na quarta dimensão, T1 é igual a T2, não existe. Então, o que o oráculo faz? O oráculo é a ferramenta para você consultar a quarta dimensão. O oráculo é um instrumento que você consulta se você vai, em T2, se você vai ser mais feliz aqui ou aqui. O que é que vai te trazer mais felicidade no futuro? Então, você vai na quarta dimensão, traz o futuro para o passado, que vira uma coisa só, e você consulta. Isso é bíblico. Tá? Israel, os sacerdotes, há milhares de anos atrás, os líderes, os reis, eles não tomavam uma decisão militar sem consultar um sacerdote. E eles faziam... Isso está na Bíblia, tá? Urim e Tumim. Urim e Tumim. São 2 pedras, uma era assim, se era a hora de atacar, ou de semear, ou não. Podemos semear. Está na hora de semear, ou não vai chover. Aí vinha não, aí esperava umas... sim, aí semeava e dava certo. Então, o uso de oráculos, tá? Que são essas ferramentas, tem vários, tá? Você pode usar um pêndulo, você pode usar o jogo de búzios, café-mancia, sonhos, interpretação de sonhos. Então, existem vários, baralho cigano.
Então, existem vários tipos de oráculos. O que é um oráculo? É uma ferramenta para você consultar outra dimensão, para que você traga o futuro para o presente, para você ver o que vai te fazer mais feliz. Então, isso é ciência, tá? Isso não é esoterismo, e Mikao Sui estudava ciências divinatórias. Eu gosto muito de comparações metafóricas, né? Então, numa metáfora, você não vê a internet. Se você olhar, cadê a internet? Você não vê. Você não vê o futuro. Mas a internet está lá e o futuro está lá, na quarta dimensão. O computador seria um oráculo. Podia ser búzios, podia ser um pêndulo, podia ser o tarô do rei, que é o tarô convencional. Cartas ciganas. Tá? Então, o computador é um oráculo. A esse oráculo, a gente consulta uma coisa invisível. E aí você consulta uma metáfora. Então, isso é a ferramenta que a gente faz uso para que a gente acesse essa outra dimensão. Aí eu vou começar a contar para vocês a história desse livro. Tá? No ano de 2010, há 10 anos atrás, nós já estávamos em São Paulo há um ano, com uma filial que nós abrimos aqui perto da Avenida Paulista. E aconteceu uma Copa do Mundo na África do Sul. Não sei se vocês lembram, tinha umas cornetas de plástico, o pessoal chamava de vuvuzela, e aí o pessoal toca aquele berrante. E São Paulo é um lugar interessante, né? O lugar que mais tem japonês no mundo é o Japão, né? O segundo é o Brasil, que está aqui em São Paulo. O lugar que tem mais italiano no mundo é a Itália. O segundo é o Brasil, que está aqui em São Paulo. E a Espanha, e vai embora, é Portugal. E tinha os jogos, e são as comunidades, né? Portuguesas, espanholas, e todo dia tinha jogo, e corneta para um lado, aquele barulho, a gente quase enlouqueceu. Ao longo assim, daquele período de mês de junho, julho, que aconteceu a Copa do Mundo. E não era fácil, porque a gente ia dar aula sábado e domingo, aí tinha jogo, e ficava aqueles barulhos muito altos, né? Dia de jogo do Brasil eu não dava aula. Inclusive, eu gosto de assistir o jogo do Brasil, né? É uma questão de patriotismo. É o poema 33 que fala do patriotismo, o poema do imperador. E eu vinha lecionando o Reiki desde o ano de 1996. O Instituto foi inaugurado no dia 8 de abril, aniversário da minha segunda filha, do ano de 96. O ano que vem, o Instituto vai estar completando 25 anos, foi aberto ao público, lá em Copacabana, bodas de prata. Já vou convidando vocês desde já. Nós teremos, nesse dia, tá, um coquetel, vai ser o dia inteiro, porque é muita gente. Eu vou estar o dia inteiro fazendo foto com as pessoas, vou estar lançando meu 15º livro, um livro com 304 páginas, sem foto, só texto. Juliana acompanhou, Danilo acompanhou, Rita acompanhou, eu escrevi. Foi na pandemia. Falei, vou aproveitar essa pandemia, vou escrever um livro. E escrevi. Vou estar lançando o livro, vamos estar em coquetel e vamos estar festejando. E eu tive uma educação muito dura, né? Minha avó holandesa, meu avô britânico, minha mãe, assim, e Rita também, muito rigorosa, né, com os compromissos dela. A gente não cancela. Quando a gente, só em caso de vida ou morte, de doença, cancelar um curso, aconteceu pouquíssimo, praticamente não aconteceu. E sempre no mês de janeiro, Rita já está trabalhando no calendário do ano que vem. Com essa história da segunda onda, ela já falou que vai mexer, ela que faz o calendário. Então, no mês de janeiro, a gente já lança na internet, aí, inclusive, Juliana vê, quando eu estou em São Paulo, ela dá aula no Rio, quando eu estou no Rio, ela dá aula em São Paulo, que ela dá aula de Ho'oponopono. A gente já faz o planejamento. Aí, no ano de 2013, 3 anos depois da Copa do Mundo, em janeiro, Rita fazendo... Não, aí, no ano de 2013, eu com o calendário montado, eu recebo um telefonema do meu irmão caçula, engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, se aposentou esse ano,
ele morava no Amapá, ele era superintendente do Ministério da Agricultura no Amapá, dizendo que o filho mais velho dele, iria se casar no dia 30 de agosto daquele mês, resolveu casar de uma hora para outra, já era noiva há muito tempo, e queria que eu fosse um dos padrinhos, e Rita, e que ia ser uma cerimônia muito simples, só para a família, não ia ter convidados, ele estava começando a vida, menino, meu sobrinho, e eles são kardecistas, né? Espíritas kardecistas, ia ser uma bênção de um dirigente de um centro kardecista. Só que eu olhei na agenda, nós estávamos dando aula de níveis 1 e 2 e o curso já estava lotado. E eu pedi desculpas ao meu irmão, de que eu já tinha compromisso, o pessoal compra passagem aérea, paga avião, para mim cancelar um curso, isso acaba gerando prejuízos às pessoas, e eu vivo dos cursos, né? Hoje vivo também de venda de livros, de royalties, e eu declinei do convite. Só que aquilo me pesou, porque eu sinto um amor tão grande por esse meu irmão. Nós somos, além de irmãos, muito amigos, né? Ele é muito querido. E aquilo ficou me incomodando. E eu cheguei para a Rita e falei, olha, se fosse velório, morreu fulano. Aí a gente ia pegar o avião e ia lá para todo mundo chorar junto. Por que a gente não pode cancelar um curso num momento tão importante? Eu me arrependi, né? Porque ele largou a mulher um ano depois. Hoje a molecada casa, se eu soubesse, eu não tinha ido, né? Mas nada acontece por acaso. Se eu não tivesse ido também, esse oráculo não tinha saído. Foi a maneira que o universo conspirou para que o oráculo chegasse. Foi através da viagem do Amapá. E aí, eu liguei com Rita, pessoalmente conversei com os alunos matriculados, expliquei, como eu estou explicando para vocês, eles entenderam. Falei que se houvesse algum prejuízo, que eu iria arcar, alguma multa de avião, com prejuízo. Tinha muita gente do Rio de Janeiro mesmo, os cursos eram no Rio. Adiamos, não é que a gente cancelou, adiamos, abrimos aquele final de semana, compramos uma passagem em cima da hora, e quando você compra passagem aérea em cima da hora, fica tudo muito caro. Aí eu saí de São Paulo, fui para Brasília, porque não tinha voo direto para o Amapá. De Brasília fui para Belém, segundo avião, de Belém em Macapá. Foram 3 aviões para ir. No final, o que nós pagamos, deu R$6.000, era mais barato, mais caro do que chegar em Madrid e Lisboa, onde nós trabalhávamos, Portugal e Espanha. A maior parte é carga tributária, né? Aí chegamos, fomos para a cerimônia, foi muito bonito, a bênção espiritual que teve. Aí tinha um hotel de selva, minha mãe foi, aí fomos todo mundo para a lua de mel, nos hospedamos e passamos uns dias muito bons, né? Só que nessa, de arrumar a mala para ir para o hotel de selva, eu fui para o apartamento desse meu sobrinho, para conhecer onde ele ia morar com a esposa. E quando eu cheguei na sala, tinha um livro do Paulo Coelho chamado Diário de um Mago, escrito por Paulo Coelho. Esse livro foi publicado pela editora Planeta no ano de 1987, quer dizer, o livro tem 33 anos de publicado. E eu olhei aquele livro e o livro brilhou para mim, e minhas mãos começaram a sair reiki. Aí eu peguei o livro e saía reiki. Eu falei, Ricardinho, você leu esse livro? Eu falei, acabei de ler, tio. É interessante, é a peregrinação de Paulo Coelho no Caminho de Santiago. E eu sempre me chamou a atenção essa história de Caminho de Santiago de Compostela. Eu falei assim, mas Ricardinho, vale a pena ler? Ele falou, vale, tio. Entendeu? Se você quiser, eu te empresto. Vamos fazer o seguinte, Ricardinho, autografa para mim, que você vai me emprestar, eu não vou te devolver, que eu moro longe. Depois eu compro um livro novo, você me dá o título, te dou um livro novinho. Pode ser do Paulo Coelho ou de outro. Aí começou a rir, autografou para mim. Tá? Inclusive, o autógrafo está até aqui, eu coloquei no... Ele colocou aqui, ó, Macapá, página 13. Página 13. Macapá, dia 31, que foi o dia que ele foi pegar a mala para a gente ir para... Todo mundo foi para a lua de mel, dia agosto de 2013. Amado tio Johnny, fico feliz com a sua presença em meu casamento, um dos eventos mais importantes em minha vida. Saiba que você é um exemplo para mim. Continue sendo um farol de luz, um dos guias da nossa peregrinação. Com carinho, Ricardinho, obrigado pela caneta. Ele assinou o casamento com uma caneta de ouro, que eu ganhei de presente de uma aluna naquela época.
uma caneta Montblanc, custa 10 mil reais. E eu fiquei olhando e falei assim, poxa, caneta que ele assinou, aí dei a caneta para ele, caneta de ouro, né? Nem sei se a Juliana sabia disso, que eu tinha dado minha caneta. Mas era uma caneta que eu ganhei de presente, acabou ficando para ele. Depois ganhei outra no Japão, da Luciana, e do Paulo, do marido dela. Igualzinho, o universo conspirou para que eu ganhasse outra caneta. E aí eu li o livro e me chamou tanto a atenção a experiência de Paulo Coelho no Caminho de Santiago, na Espanha. E eu falava com Rita, olha aqui que interessante, olha que interessante. E ela se interessava também, né? Aí, no mês de janeiro do outro ano, 2014, Rita foi fazer a agenda. Quando ela foi montar, ela me chama de querido em inglês, Darwin. Falou, Darwin, olha aqui. Eu falei, o quê? Já passaram 4 anos, tem Copa do Mundo de novo. E agora é no Brasil. Copa do Mundo no Brasil. O Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Ninguém lembra disso, né? Aí, a gente tenta esquecer, né? Era na África do Sul, a gente não conseguia trabalhar. Imagina uma Copa no Brasil. Não, e a Copa começava no dia 12 de junho, dia dos namorados, e até o dia 13 de julho. Eu me lembro que eu cheguei um dia antes, ainda vimos a Alemanha ser campeã, tetracampeã, nós estávamos aqui no Brasil. E falando, não tem condição, nós não vamos conseguir. E o livro que eu li o ano anterior, Rita e eu tomamos a decisão de, o dia que nós pudéssemos, tomamos a decisão com o livro do Paulo Coelho. Nós iríamos, nós dois, fazer o caminho de Santiago. Então, quando? Não tinha agenda, não tinha tempo. Eu trabalhando no Peru, trabalhando em Portugal, em várias cidades, na Espanha, em várias cidades, trabalhando no Brasil, em várias cidades. Não sei se o Zé está me ouvindo, a turma de Garibaldi. Eu ia de carro para Garibaldi, eu adoro Garibaldi, eu adoro o povo, adoro o Zé, Marciano, o Arthur. Me sentia em casa, na casa dele. Juliana também já ficou na casa dele. Nosso mestre, né? E eu não sei se ele está me ouvindo aqui, mas ele está no grupo também. Zé Camargo. Para mim é um dos melhores mestres do Brasil, né? Uma autoridade humilde, né? Aquela humildade dele. Ele não ostenta, mas ele é um dos mais preparados professores de Reiki que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. E aí ia para Brasília dar aula de Reiki, ia para Fortaleza, ia para Salvador, ia para São Luís, ia para Cuiabá, e não parava, né? O pessoal dizia que eu tinha rodinha nos pés. Quando é que nós íamos fazer a peregrinação? Quando o Rita trouxe para mim, nós íamos ter 30 dias e tomamos a decisão de não trabalhar, que tentamos e não conseguimos na Copa da África do Sul, resolvemos ir para o caminho de Santiago. Compramos mochila, nos preparamos fisicamente, compramos roupa e fomos nos organizando, compramos a passagem aérea e resolvemos ir para lá, mas sem uma expectativa. O que eu ia fazer? Eu sei que eu ia encontrar alguma coisa no caminho. O universo estava conspirando. E eu pratico karatê há 46. É uma arte marcial de Okinawa, Japão. 46 anos. Só apanho, não bato em ninguém, né? Mas eu pratico. Não é muito, mas eu quase todo dia eu faço alguma coisa de karatê, na minha casa ou no dojo. Agora, com a pandemia, eu estou um pouco parado. Eu, véspera de embarcar para a Espanha, eu fui para um treino de karatê e fui lutar, né? Lógico, uma luta chama kumite, né? Uma luta que a gente chega uma hora que a gente tem que lutar. Com a esposa do professor, faixa preta, terceiro dan, campeã paulista de karatê, ela me deu um golpe no tendão de Aquiles. Não sei se a Juliana vai lembrar disso. Estourou o meu tendão de Aquiles. Só que se tivesse estourado todo, eu ia operar e não ia viajar. Deus fez certinho, ele estourou só uma parte. E eu sentia dor, mas eu conseguia andar. E viajei para fazer o caminho de Santiago. Eu não ia fazer todo o caminho. Eu ia fazer em torno de 160 quilômetros, de Ocebreiro até Santiago, uma parte do caminho. Não sei se Rita lembra quantos quilômetros tem de Ocebreiro até... Eliana já esteve lá, Georgette, Aureni, essa turma, Juliana já esteve lá comigo. Então,
O caminho todo, ele sai lá da França. É no mínimo 34 dias. Rita falou 150 quilômetros. Porque eu tinha sido orientado que eu tinha que ficar 22 dias no caminho de Santiago. Depois eu vou falar o porquê do 22. E foi nesse período que eu escrevi esse livro. Eu saí com este propósito. Então, a gente escolheu um trecho que tinha cidadezinhas, aí eu ia ficar em cada cidade. Só que a gente também estava numa situação, que tinha acabado de inaugurar aqui em São Paulo o Instituto, que a gente não estava precisando também trabalhar, porque eu não tenho um emprego, a gente gera o nosso salário. Então, nessa viagem de 31 dias na Espanha, eu tive que dar um curso perto de Barcelona, em Tarragona. Eu domino o idioma, não o catalão, o espanhol. Minha mãe nasceu na Argentina, né? Fugida da guerra. Os pais são europeus, chegaram na Argentina, ela nasceu e veio para o Brasil. Então, eu dei um curso em Tarragona, na Catalunha. Depois fui para Madrid, onde eu tenho vários livros publicados, capital da Espanha, para receber. Eles estão sempre devendo, né? Em dificuldade, consegui receber. E de lá, de Madrid, Rita e eu fomos para a Galícia, aquela região da Galícia, lindíssima na Espanha, onde estava tudo calculado, eram 31 dias. Era o curso sábado e domingo, em Tarragona, um dia em Madrid, um dia para chegar na Galícia e os 22 dias e voltar para o Brasil, para poder trabalhar, né? E eu com o tendão estourado. Me doía, estava inchado. Eu não sabia que estava estourado, porque estourou um dia antes, eu não fiz nem ultrassom, nem tomografia, não fiz nada. E vocês vão ver uma fotografia do meu primeiro dia de caminhada. Quando a gente começou, isso aqui foi no Sebreiro, tá, Rita e eu, ó, mochila, cajado. Esse foi o dia 0, antes da gente começar a caminhar. Eu estou na página 10. Esse livro nasceu no caminho de Santiago de Compostela. E aqui tem o primeiro dia eu caminhando. Resumindo, eu comecei a caminhar, o pé começou a inchar. Eu não consegui caminhar nem um dia, meu pé ficou desse tamanho. Eu fui removido, eu fui para um hotel. Só que eu estava no caminho de Santiago, naquela energia, com peixinho, com passarinho, com árvores, com flores, no meio da primavera. A primavera na Galícia é linda, você anda no meio das flores, os passarinhos cantam. E eu ali no meio daquela natureza, para mim sair da mesa onde eu escrevi esse livro, para ir para o banheiro, eu tinha que ir pulando, de tanto que meu pé inchou. É aí que eu fui ver a gravidade da lesão. E aí eu fiquei 22 dias parado, e cada um dos dias eu vibrei em cima de um traço do Ron Chazé Chonem,